Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado dos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Enquanto Pedro falava pelo Espírito, ele disse: Deus te revelou. Mas quando ele diz: Jesus, tu não pode morrer. Se Jesus não morresse, irmãos, nós não poderíamos estar aqui. Se Jesus não tivesse sido entregue na cruz, eu e você não poderíamos ser salvos. Ou seja, o plano de salvação havia sido frustrado. Quando o Senhor olha para Pedro e diz Satanás, a palavra Satanás quer dizer adversário. O Senhor estava dizendo: Pedro, eu é que te repreendo, porque se você tem essa mentalidade, você não é meu amigo, você não é amigo de Deus, você é meu adversário. Você precisa entender, sim, você e todos os meus seguidores, que eu preciso morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E aqui, nesta região linda e maravilhosa chamada Cesareia de Filipe, um lugar maravilhoso, rico, em águas cristalinas, um ar muito puro, mas nesse lugar, há aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus revelou para os discípulos que ele era o Cristo, revelou para os discípulos que ele precisava ir a Jerusalém, padecer pelas mãos dos anciãos, e que ele morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia, e que isso precisava ser compreendido. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem glorificar a Deus? As margens do lago de Genezaré, ou seja, Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades. E talvez você não esteja ainda percebendo que lugar é esse que faz parte da história bíblica dos evangelhos. Pois eu vou ler o texto que está em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim a palavra do Senhor, e você vai entender o exato lugar que eu estou, e que um acontecimento bíblico tremendo, poderoso, que demonstra o poder de Jesus Cristo sobre os demônios, aconteceu há quase 2000 anos atrás. Olha só o texto: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu da terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios,
e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lo. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Meus amados, nesse exato lugar, aqui mesmo nessa região conhecida como Gadara, lugar dos Gadarenos, hoje conhecida como Curse, ao lado do mar da Galileia, nós vemos, irmãos amados, nós observamos pela palavra de Deus que Jesus manifestou o seu poder de libertar, para cumprir o que Isaías disse, que ele veio para libertar os cativos. O homem que vivia nessa região era um homem isolado da sociedade, um homem oprimido, um homem tomado por demônios, e a palavra do Senhor declara que quando Jesus atravessou do lado de lá para o lado de cá, os demônios perceberam a glória de Deus, os demônios perceberam que não era um homem qualquer, um pescador qualquer, uma pessoa qualquer que caminhava nessa direção, mas era o Filho de Deus. Os demônios reconhecem Jesus Cristo também como Filho de Deus, e eles começaram a ficar incomodados com a presença de Jesus, e eles diziam: por que vem nos incomodar? Por que vem nos atormentar, ó Filho de Deus? E naquele momento o Senhor expulsou aqueles demônios do corpo daquele homem, ainda que aqueles demônios disseram: não nos mande para o abismo. A palavra do Senhor declara que aqui eles saíram do corpo daquele homem e possuíram quase 2.000 porcos que foram precipitados daqui e lançados no mar. Irmãos amados, nós observamos dessa forma, aqui neste lugar, o poder de Deus. Parece que nós estamos vivendo o dia em que Jesus trabalhou esse milagre, operou esse milagre na vida deste homem. Não sabemos qual era o seu nome. Eu não sei se ele era uma pessoa importante, eu acredito que não. Jesus demonstrou com essa atitude que ele vai aonde você está, independente da sua condição social, da sua posição na sociedade, independente da sua cultura, independente do que você é, ele vai atrás de você, porque ele tem um plano de salvação. Jesus provou isso aqui neste lugar, às margens do mar da Galileia, nesse lago de Genezaré. Ele atravessou para cá apenas para pregar para um homem, para libertar um homem, e através dessa libertação Jesus pôde manifestar o seu poder. Esse homem desejou andar atrás de Jesus Cristo, porque era um homem que não podia estar no meio das pessoas ou da sociedade, mas agora estava liberto, estava livre, estava pronto para viver uma vida normal como qualquer outra pessoa. Quem sabe é o seu esposo, quem sabe é a sua esposa, quem sabe é o seu filho aprisionado nas drogas, que chora pela madrugada desejando a morte porque ele não consegue se ver livre das drogas, do vício. Mas eu quero dizer, e eu profetizo nesta hora, Deus é poderoso através do seu Filho Jesus Cristo para fazer o milagre e a libertação. Toma posse dessa libertação, receba essa libertação nesta manhã. Nós estamos aqui no lugar, no mesmo lugar aonde Jesus Cristo operou este milagre, esta grande libertação, neste lugar que hoje é conhecido como Curse. Que Deus possa te abençoar e que através desta palavra você possa crer no milagre, na libertação de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu esposo, para os teus filhos e para todas as pessoas que você profetizar essa grande libertação. Ele é no passado, ele é hoje e sempre será. Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para libertar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.
da multiplicação dos pães, porque ele só tinha 5 pães e 2 peixes. E naquele momento ele alimentou aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Segundo a tradição e a história, naquele lugar onde está aquela pedra, Jesus esteve e dali ele levantou os pães e agradeceu a Deus. Ele agradeceu ao Pai porque ele sabia que aquela multidão estava faminta, mas ele também sabia que um grande milagre estava para acontecer. É maravilhoso, é tremendo poder estar aqui, tão perto da história que nós todos lemos todos os dias e pregamos pela igreja em todos os lugares. Isso é maravilhoso, é tremendo. Essa igreja é uma igreja beneditina, é uma igreja de posse cristã, mas que guarda fielmente o lugar onde houve um milagre da multiplicação. Eu creio que a bênção de Deus, ela também estará sobre a sua vida. Eu creio que a mesma vitória que Deus deu àquele povo, alimentando toda aquela multidão, Ele também preparou para você nesta hora. 3 coisas importantes aconteceram ali. Jesus levantou os pães e deu graças. A primeira coisa que eu entendo é que nós precisamos agradecer, ainda que seja pouco, para que o milagre possa acontecer. A segunda coisa, Jesus disse para os discípulos: coloquem a multidão de 100 em 100, 50 e 50. Eu vi que Jesus organizou o lugar para que o milagre pudesse acontecer. A organização é importante para que o milagre possa acontecer. E a terceira coisa importante foi que os discípulos repartiram o pouco que tinham. Se você repartir o pouco, Deus vai multiplicar o pouco na sua vida. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Eu tomo posse dessa multiplicação do milagre que Jesus operou naquele lugar e eu profetizo sobre a sua vida que Deus fará um grande milagre na sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Pedro. Foi aqui que o Senhor perguntou: tu me amas, Pedro? Tu me amas? Por 3 vezes ele disse: eu te amo, Senhor. E foi exatamente aqui que o Senhor disse para ele: se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Você vê essa imagem que representa o ato de Jesus Cristo ter confirmado o apostolado de Pedro nesta região do Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, que é o mesmo. Nesse exato lugar, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Este lugar é muito importante porque ele representa o começo do ministério do apóstolo Pedro e também pode representar o começo do seu ministério, na sua vida, o seu chamado, quem sabe, eu não sei, para missões, para ser um pastor, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu não sei, mas eu sei que Deus tem um propósito na